Milionária enviou seu filho mimado para morar na roça. Quando foi visitá-lo, ela quase desmaiou. Aos 25 anos, Vítor Esteves estava habituado ao luxo e à riqueza. Desde criança, viveu rodeado de conforto e excessos. Seu pai faleceu quando ele tinha apenas 7 anos, deixando sua mãe, Senhora Esteves, sozinha para criar e sustentar a família. Determinada a garantir que seu filho nunca passasse necessidade, Senhora Esteves mergulhou no mundo dos negócios. Aos 30 anos, ela já havia conquistado seu primeiro milhão, e com o passar dos anos, seu patrimônio continuou crescendo exponencialmente. Apesar de todo o sucesso financeiro, Senhora Esteves enfrentou um dilema. A necessidade de estar presente nos negócios significava menos tempo para Vítor. A mansão da família era imensa, repleta de empregados que atendiam a todas as necessidades materiais de Vítor, mas nenhum deles podia substituir a presença de sua mãe. Babás, governantas e tutores se tornaram sua companhia constante, enquanto Senhora Esteves se dedicava a expandir seus negócios. Entre os muitos funcionários, havia uma pessoa especial que sempre esteve ao lado de Vítor: Dona Marta, a governanta principal. Dona Marta cuidava dele desde pequeno, tratando-o com carinho e atenção. Embora não pudesse preencher completamente o vazio deixado pela ausência da mãe, Dona Marta fazia o possível para que Vítor se sentisse amado. Em uma manhã ensolarada, Vítor estava sentado na ampla sala de estar, folheando distraidamente uma revista de carros. Dona Marta entrou carregando uma bandeja com o café da manhã. "Bom dia, meu querido. Dormiu bem?" perguntou ela com um sorriso. "Sim, Dona Marta, obrigado", respondeu Vítor, sem desviar o olhar da revista. "Minha mãe já saiu?" "Sim, ela saiu cedo para uma reunião importante", disse Dona Marta colocando a bandeja na mesa. "Mas deixou um recado para você." Vítor pegou o bilhete e leu rapidamente. "Filho, tive que sair cedo para uma reunião crucial. Nos veremos mais tarde. Com amor, mamãe." Ele suspirou, sentindo o mesmo vazio de sempre. "Ela sempre tem reuniões importantes", murmurou. Dona Marta, percebendo a frustração de Vítor, tentou consolá-lo. "Sua mãe trabalha muito para garantir que você tenha tudo o que precisa. Ela te ama muito." "Eu sei, Dona Marta", disse Vítor, tentando esconder sua decepção. "Mas às vezes eu queria que ela estivesse mais presente." Os anos de luxo e riqueza moldaram Vítor em um jovem sofisticado e exigente, mas também solitário. As festas exuberantes e os presentes caros não conseguiam substituir a presença e o afeto que ele tanto desejava de sua mãe. Nesse ambiente de riqueza e solidão, Vítor começou a questionar o verdadeiro valor das coisas ao seu redor. Será que todo o dinheiro do mundo poderia realmente comprar a felicidade? E o que ele, um jovem herdeiro cercado por riquezas, poderia fazer para preencher o vazio em seu coração? Essas perguntas começaram a inquietar Vítor, que aos poucos sentia-se cada vez mais perdido no meio de todo o luxo que o cercava. Mal sabia ele que uma série de eventos inesperados estava prestes a mudar sua vida de formas que ele nunca imaginou. O destino tinha planos diferentes para Vítor Esteves, planos que o forçariam a confrontar suas próprias crenças e a descobrir o que realmente importava na vida. Desde cedo, Vítor nunca se preocupou em entender os detalhes do trabalho de sua mãe. Ele sabia que Senhora Esteves era uma mulher muito ocupada e bem-sucedida, mas nunca teve curiosidade sobre o que realmente fazia para ganhar tanto dinheiro. O que lhe importava era que a mãe conseguia manter o estilo de vida luxuoso que ele conhecia e apreciava. O grande palácio onde viviam, os carros esportivos e as férias em destinos exóticos eram apenas parte do dia a dia para Vítor. A ideia de trabalhar ou aprender sobre os negócios da família nunca foi uma prioridade para ele. Quando completou 18 anos, Vítor tinha se tornado um especialista em gastar o dinheiro que a mãe lhe proporcionava. Suas habilidades em consumir eram notáveis. Roupas de grife, festas extravagantes e tecnologias de última geração faziam parte do seu cotidiano. Para ele, o dinheiro era apenas uma ferramenta para manter o padrão de vida que sempre conheceu. Senhora Esteves, por outro lado, estava preocupada com o futuro de seu filho. Ela sabia que o trabalho dela, a base da riqueza da família, exigia muito mais do que apenas investir e acumular dinheiro. Havia anos de estratégia e decisões difíceis envolvidos.
Ela esperava que, ao menos, Vítor pudesse aprender algo sobre o que sustentava o luxo que ele desfrutava. Em uma tarde de domingo, Sra. Esteves decidiu abordar o assunto diretamente com Vítor, na biblioteca da mansão. Um espaço imenso com estantes repletas de livros sobre finanças e negócios. A mãe de Vítor, olhando para ele com uma expressão séria, começou a conversa. Vítor, precisamos conversar sobre seu futuro, disse Sra. Esteves, com a voz carregada de preocupação. Eu estou começando a pensar que é hora de você entender um pouco mais sobre os negócios da família. Vítor ergueu um olhar desinteressado. Mãe, já falamos sobre isso antes. Eu gosto da minha vida como está. Não vejo por que mudar. Sra. Esteves suspirou. Eu entendo que você gosta do que tem, mas é importante que você conheça o trabalho que sustenta todo esse luxo. Um dia você pode precisar assumir responsabilidades. Não pode simplesmente viver apenas para gastar o que eu ganho. Eu não tenho interesse em negócios, mãe, respondeu Vítor, com um tom que demonstrava sua falta de entusiasmo. Eu prefiro aproveitar a vida agora. O que importa é que eu posso viver confortavelmente, e isso é o que realmente me interessa. Sra. Esteves, frustrada, tentou explicar. Vítor, eu construí tudo isso com muito esforço. Não é apenas uma questão de dinheiro. É uma questão de legado, de construir algo que vale a pena. Eu gostaria que você visse isso e talvez quisesse contribuir também. Eu entendo, mãe, mas não vejo como isso se aplica a mim. Não quero mudar meu estilo de vida, insistiu Vítor. A conversa terminou sem um acordo, mas Sra. Esteves não desistiu. Ela continuava esperançosa de que, com o tempo, Vítor pudesse ver o valor do que ela havia construído e talvez até se interessar em fazer parte disso. Enquanto isso, Vítor continuava a desfrutar do luxo proporcionado por sua mãe, sem dar muita importância ao mundo dos negócios que sustentava seu estilo de vida. Não era segredo para a Sra. Esteves que a hora certa de ensinar certos valores a Vítor já havia passado. Agora, era muito difícil mudar a forma como ele encarava a realidade e as dificuldades da vida, pois, para falar a verdade, Vítor não tinha se deparado com muitas dificuldades até aquele momento. Tudo era resolvido com a ajuda de um dos funcionários da casa ou com o dinheiro de sua mãe. Para piorar, Vítor era capaz de fazer um valor igual ao salário mensal de um advogado evaporar em apenas um fim de semana de compras e festas. Suas manhãs começavam tarde, geralmente depois do meio-dia, e seu primeiro compromisso muitas vezes era uma visita ao shopping, onde gastava pequenas fortunas em roupas de grife, relógios caros e acessórios desnecessários. À noite, ele era presença garantida nas festas mais exclusivas da cidade. Os eventos eram regados a bebidas caras e acompanhados de amigos que estavam sempre ao seu redor, interessados mais no seu dinheiro do que em sua amizade. Para Vítor, aquilo tudo parecia normal. Ele não conseguia enxergar a superficialidade das relações que mantinha, pois nunca tinha conhecido outra realidade. Em uma noite particularmente movimentada, Vítor e seus amigos estavam em uma boate luxuosa, celebrando mais um de seus excessos. As luzes piscavam intensamente, a música alta preenchia o ambiente e as risadas ecoavam por toda parte. Vítor, com um copo de champanhe na mão, ria e conversava com um grupo de pessoas que mal conhecia. Isso que é vida, pessoal, exclamou ele, levantando o copo para um brinde. Que nunca falte diversão e luxo para nós. As pessoas gritaram em resposta, levantando seus copos e aplaudindo. Para eles, Vítor era o anfitrião perfeito, generoso e sempre disposto a pagar a conta, garantindo que todos tivessem uma boa noite. Enquanto isso, em casa, Sra. Esteves estava cada vez mais preocupada. Ela sabia que o comportamento de Vítor era insustentável e que, sem uma mudança de atitude, ele poderia acabar destruindo tudo o que ela havia construído com tanto esforço. Mas cada tentativa de conversar com ele sobre o futuro e a importância de assumir responsabilidades parecia cair em ouvidos surdos. Ele precisa de um choque de realidade, comentou Sra. Esteves com Dona Marta certa manhã, enquanto tomavam café na cozinha. Mas não sei como fazer isso sem afastá-lo ainda mais. Dona Marta, sempre leal e preocupada com Vítor, suspirou. Talvez ele precise enfrentar uma situação onde o dinheiro não possa resolver tudo, algo que o faça ver a vida de outra forma. Sra. Esteves balançou a cabeça pensativa. Mas como criar essa situação? Ele está tão envolto em seu próprio mundo de luxo e diversão que não consegue ver além disso.
Os dias passavam, e Vitor continuava em seu ciclo constante de luxo, diversão e irresponsabilidade. Ele não percebia o quanto estava desperdiçando não apenas dinheiro, mas também oportunidades de crescimento pessoal e verdadeiro entendimento sobre a vida. A cada dia que passava, ficava mais claro que algo drástico precisaria acontecer para que ele finalmente enxergasse a realidade e a importância de assumir responsabilidades. E então, sem que ele soubesse, a vida começou a preparar o terreno para uma reviravolta que mudaria completamente o rumo de sua história. Cansada de ver seu filho vivendo de maneira tão fútil, Senhora Esteves decidiu que era hora de tomar uma atitude. Ela sabia que tinha falhado em certos aspectos da educação de Vitor, mas acreditava que ainda havia tempo para corrigir isso. Após muita reflexão, ela teve uma ideia que poderia finalmente ensinar a Vitor algumas lições valiosas sobre a vida. Ela decidiu enviar o filho para viver na roça, em uma propriedade simples que ela possuía no interior, longe de todo o luxo e comodidade a que ele estava acostumado. Quando Senhora Esteves comunicou sua decisão a Vitor, ele ficou chocado e indignado, pois nunca havia imaginado que sua mãe pudesse tomar uma atitude tão extrema. "Mãe, você não pode estar falando sério", exclamou Vitor, com os olhos arregalados em incredulidade. "Eu não sei viver na roça. Não tem como eu me adaptar a isso." Senhora Esteves manteve a calma, embora seu coração estivesse pesado com a decisão. "Vitor, é justamente por isso que você precisa ir. Você precisa aprender a valorizar as coisas simples, entender o esforço necessário para conquistar o que se tem. Essa experiência vai te fazer crescer." "Isso é loucura", gritou Vitor com a voz cheia de desespero. "Eu não posso deixar minha vida aqui. Meus amigos, minhas festas. Você não pode me mandar para aquele fim de mundo." "Eu já decidi, Vitor", respondeu Senhora Esteves firme. "E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para você. Está na hora de você enfrentar a vida de verdade, sem depender do meu dinheiro ou dos funcionários da casa." Vitor tentou argumentar, chorou e implorou, mas nada afastou Senhora Esteves de seu plano. Determinada, ela acreditava que essa experiência seria fundamental para o crescimento pessoal de Vitor. "Você vai partir amanhã de manhã", disse Senhora Esteves com uma voz suave. "Arrume suas malas. Não precisa levar muita coisa. Você vai aprender a viver com o essencial." Vitor sentiu uma mistura de raiva e medo. Ele nunca tinha vivido sem o conforto e a segurança proporcionados pelo dinheiro de sua mãe. A ideia de ficar longe de tudo o que conhecia e de todos os seus amigos o deixava apavorado. Na manhã seguinte, um carro esperava na entrada da mansão para levar Vitor ao seu novo destino. Com uma expressão abatida, ele desceu as escadas carregando uma pequena mala. Dona Marta estava à porta, com os olhos marejados, mas tentando sorrir para dar-lhe apoio. "Cuide-se, meu querido", disse ela, abraçando-o com força. "Essa experiência pode ser difícil no começo, mas eu sei que você vai aprender muito com isso." Vitor mal conseguiu responder, ainda atordoado com a situação. Ele entrou no carro e olhou para a mansão pela última vez antes de partir. O motorista, um homem calado e sério, deu partida e começaram a longa jornada rumo ao interior. Durante a viagem, Vitor ficou em silêncio, olhando pela janela e tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ele não fazia ideia de como seria sua vida na roça, mas sabia que estava prestes a enfrentar um desafio como nunca antes. Longe de todo o luxo e comodidade, ele teria que encontrar uma maneira de sobreviver e, quem sabe, descobrir o verdadeiro valor das coisas. Ao chegar à propriedade rural, Vitor desceu do carro e olhou ao redor. A casa era simples e rodeada por vastos campos e árvores. Não havia sinal de luxo, apenas a natureza e a simplicidade que ele tanto evitou durante a vida. "Bem-vindo ao seu novo lar", disse o motorista entregando-lhe a mala. "Boa sorte, Vitor." E assim, Vitor Esteves começou uma nova fase de sua vida, completamente diferente de tudo o que conhecia. Por este motivo, a chegada à roça foi um choque. Acostumado a todo o conforto e facilidades da cidade grande, ele se viu completamente deslocado naquele ambiente rústico e simples. O contraste entre sua vida luxuosa e a realidade da roça era gritante. A casa era modesta, com móveis antigos e um ar de simplicidade que ele nunca tinha experimentado antes. Não havia empregados para atender suas necessidades, e tudo parecia difícil e desconfortável. Na primeira manhã,
Vitor acordou com o som do galo cantando, um barulho que ele nunca havia escutado de tão perto. Ao abrir os olhos, a visão do quarto simples, com paredes de madeira e uma cama de ferro, fez seu coração afundar. Ele levantou-se, sentindo o chão frio sob seus pés, e foi até a janela. Do lado de fora podia ver campos vastos, uma pequena horta e algumas galinhas ciscando no chão. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo, ainda atordoado com a realidade que se desenrolava à sua frente. Em um primeiro momento, Vitor se recusou a aceitar sua nova vida. Ele se trancava no quarto, evitando qualquer contato com os moradores locais que vinham oferecer ajuda. Vitor tentou ligar para a mãe várias vezes, mas ela não atendia. As mensagens desesperadas que enviava também ficaram sem resposta. Ele se sentia traído e abandonado, e sua frustração aumentava a cada dia. Após alguns dias, sem mais opções, Vitor começou a explorar a casa e os arredores. Ele descobriu que não havia água quente encanada, e o banho precisava ser aquecido no fogão a lenha. A eletricidade era limitada e o sinal de celular quase inexistente. As tarefas diárias, que antes pareciam triviais, agora eram verdadeiros desafios. Certo dia, Vitor decidiu ir até o pequeno mercado local. A caminhada até o vilarejo foi longa e cansativa, e ao chegar lá, ele percebeu que todos os olhares das pessoas o acompanhavam. Vitor se sentiu deslocado e desconfortável, mas precisava de suprimentos. Com uma lista em mãos, ele tentou comprar alguns itens básicos, mas logo percebeu que o dinheiro que trouxe não era suficiente. Tudo ali funcionava de maneira diferente, e ele não sabia como lidar com isso. "Ei, você é o rapaz novo da fazenda, né?" perguntou um senhor idoso, aproximando-se de Vitor. "Meu nome é Antônio. Se precisar de alguma coisa, é só falar." Vitor, surpreso com a gentileza do homem, apenas assentiu com a cabeça. "Obrigado, seu Antônio. Eu estou me ajustando ainda." "Vai levar um tempo, mas você vai se acostumar", disse seu Antônio com um sorriso encorajador. "A vida aqui é simples, mas tem suas recompensas." As palavras de seu Antônio ecoaram na mente de Vitor. Ele começou a perceber que não tinha outra opção a não ser se adaptar. Vitor voltou para a fazenda, decidido a tirar o melhor da situação. Aos poucos, ele começou a se envolver nas atividades diárias, aprendendo a cuidar da horta, alimentar os animais e lidar com as tarefas que antes nunca havia imaginado fazer. A cada dia que passava, Vitor sentia-se um pouco mais integrado àquela nova realidade. As mãos, antes suaves e sem marcas, começaram a endurecer com o trabalho. O corpo, antes acostumado ao sedentarismo, agora se fortalecia com o esforço físico. E mais importante, a mente, antes fixada apenas em luxo e superficialidade, começava a encontrar valor nas pequenas conquistas diárias. Vitor estava longe de estar completamente adaptado, mas começava a entender que, na simplicidade da vida rural, havia uma riqueza que o dinheiro não podia comprar. Aos poucos, ele começou a descobrir um lado de si mesmo que nunca soube existir. Por sua vez, a vida na roça era dura e exigia muito trabalho. Vitor rapidamente percebeu que o conforto da cidade grande não o preparou para as realidades do campo. No começo, ele se deparou com uma série de tarefas simples que nunca havia realizado antes, como cozinhar em um fogão a lenha, limpar a casa sem a ajuda de funcionários e cuidar do jardim. A diferença entre o que ele estava acostumado e a nova rotina era gigantesca. Na cozinha, Vitor lutava para acender o fogo e controlar a temperatura. Seus primeiros pratos eram queimados por fora e crus por dentro, e ele teve que se adaptar a cozinhar sem a tecnologia moderna que tinha em sua antiga vida. "Isso não é fácil como parece na TV", pensava ele, enquanto tentava fazer arroz e feijão, 2 itens básicos da dieta local. Muitas vezes, ele acabava pedindo ajuda à dona Marta, que por telefone lhe dava instruções e receitas simples. Limpar a casa foi outra grande batalha. Acostumado com o luxo e a limpeza impecável proporcionada pelos empregados, Vitor se viu agora lutando com o pó, a sujeira e a desordem. Ele passava horas esfregando o chão de madeira e tentando organizar os cômodos de maneira eficiente. As primeiras tentativas foram desastrosas, mas ele percebeu que precisava ser mais metódico. "Se eu quiser viver aqui, vou ter que aprender a fazer isso direito", dizia para si mesmo, esforçando-se para melhorar. Além disso,
Cuidar do jardim foi talvez o desafio mais frustrante para ele. As ferramentas eram rudimentares e a terra parecia um obstáculo imenso para quem estava acostumado ao concreto e ao asfalto. As primeiras vezes em que tentou plantar, acabou semeando as sementes de maneira errada e teve que recomeçar várias vezes. Suas mãos, antes delicadas, começaram a mostrar sinais de trabalho árduo, com calos e sujeira que ele nunca havia experimentado antes. Por outro lado, mesmo com todas essas dificuldades, algo inesperado começou a acontecer. À medida que Vítor passava mais tempo lidando com essas tarefas, ele começou a sentir uma certa satisfação em realizar essas atividades por conta própria. No início, era apenas uma pequena sensação de alívio quando conseguia fazer uma refeição sem problemas, ou de orgulho ao ver o chão limpo após um trabalho árduo. Mas essas pequenas vitórias começaram a se acumular, e com elas veio um sentimento crescente de realização. Cada pequeno sucesso era um passo em direção a uma nova perspectiva de vida. Vítor começou a valorizar o esforço que era necessário para manter a casa em ordem e a produção do jardim. Ele percebeu que cada tarefa completada não apenas melhorava seu ambiente, mas também contribuía para seu crescimento pessoal. Os dias começaram a passar com uma nova sensação de propósito. Vítor começou a acordar mais cedo e a se engajar nas tarefas com mais empenho. Mesmo quando o trabalho era cansativo e as falhas ainda ocorriam, ele se sentia mais conectado com o que estava fazendo. Cada pequena conquista, desde o preparo de uma refeição até a manutenção do jardim, ajudava a moldar uma nova perspectiva sobre o que significava realmente viver e trabalhar. Mesmo que a vida na roça não fosse fácil, estava começando a ensinar a Vítor lições valiosas. Ele aprendeu a ter paciência, a valorizar o esforço e a encontrar alegria nas pequenas coisas. Com o tempo, a resistência inicial foi se transformando em uma apreciação genuína pelo modo de vida simples e pelas pequenas vitórias que antes passavam despercebidas. Durante esse período, Vítor teve a oportunidade de fazer amizade com os moradores locais. Eram pessoas simples e trabalhadoras, que apesar de suas próprias lutas diárias, o acolheram com simpatia e paciência. Desde o início, a comunidade fez questão de incluí-lo em suas atividades diárias. Seu Antônio, o idoso que o havia ajudado na primeira ida ao mercado, tornou-se um mentor informal. Ele passava tempo com Vítor, ensinando-o a cuidar da horta e a manejar ferramentas antigas. Aqui no campo, o trabalho nunca é fácil, mas sempre vale a pena, dizia seu Antônio, enquanto mostrava a Vítor como plantar corretamente as sementes. Os outros moradores também contribuíam para o processo de adaptação de Vítor. Senhora Regina, uma mulher de mãos ásperas e sorriso acolhedor, ensinou-o a preparar pratos típicos da região. A comida é simples, mas é feita com amor e dedicação, ela dizia enquanto Vítor tentava com esforço preparar um prato de feijão tropeiro. Com o passar do tempo, Vítor começou a admirar a força e a resiliência dessas pessoas. Ele viu como enfrentavam desafios diários com uma atitude positiva e uma determinação silenciosa. A habilidade deles em transformar situações adversas em oportunidades de crescimento o inspirava a continuar tentando e aprendendo. Os dias de trabalho árduo, combinados com a companhia dos moradores locais, começaram a ter um impacto profundo em Vítor. Aos poucos, ele começou a se sentir parte daquela comunidade. Participar das festas locais, ajudar em eventos comunitários e compartilhar histórias ao redor da fogueira foram experiências que o fizeram sentir-se integrado e valorizado de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Além disso, a vida na roça continuou a revelar seus outros encantos. O ar puro, o contato constante com a natureza e a simplicidade do cotidiano traziam uma paz interior que Vítor nunca havia sentido antes. Longe das festas extravagantes e da superficialidade da cidade, Vítor começou a refletir sobre suas escolhas e sobre o que realmente importava na vida. O contraste entre sua vida anterior e a nova realidade o forçava a confrontar aspectos de si mesmo que antes eram negligenciados. Ele se questionava sobre o verdadeiro valor das coisas e sobre como havia vivido até então. Gradualmente, o jovem mimado e egoísta começou a dar lugar a um homem mais maduro e consciente de si mesmo e do mundo ao seu redor. As lições que aprendeu com os moradores locais e as experiências diárias na roça
contribuíram para uma transformação profunda. Vítor começou a compreender que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no luxo, mas na simplicidade, no trabalho árduo e nas conexões genuínas com as pessoas e a natureza. Com o tempo, ele descobriu que a vida na roça oferecia algo que o luxo da cidade nunca pôde: uma conexão verdadeira com o mundo e consigo mesmo. E assim, Vítor começou a construir uma nova identidade, baseada na humildade, na gratidão e na apreciação pela vida simples, mas plena. Enquanto Vítor se adaptava à nova vida na roça, Senhora Esteves acompanhava de longe o progresso do filho com uma mistura de esperança e preocupação. A decisão de enviá-lo para o interior não foi fácil, e ela sabia que poderia haver resistência e dificuldades. No entanto, ela estava confiante de que essa experiência teria um impacto positivo em Vítor, ajudando-o a entender o verdadeiro valor do dinheiro e do trabalho. Após os primeiros meses de isolamento do filho, Senhora Esteves começou a manter contato regular com Vítor por meio de cartas e ligações telefônicas. Cada vez que recebia notícias de que ele estava se saindo bem e fazendo amigos, seu coração se enchia de orgulho e alívio. Era um prazer ouvir que Vítor estava começando a se integrar à comunidade local e aprendendo a realizar tarefas que antes eram completamente incabíveis para ele. Uma carta, em particular, trouxe-lhe um sorriso no rosto. Nela, Vítor relatava com entusiasmo como havia participado de uma colheita comunitária e como se sentia realizado ao ver o fruto de seu trabalho. A vida aqui é difícil, mãe, mas estou aprendendo a apreciar as coisas simples. Nunca pensei que um dia diria isso, mas sinto uma satisfação genuína ao ver a minha contribuição para o trabalho da comunidade, escrevia ele. Senhora Esteves guardou a carta com carinho, sentindo um profundo alívio. Era evidente que o filho estava começando a mudar, e essa mudança era exatamente o que ela esperava. Cada mensagem que falava sobre as novas amizades de Vítor, as lições aprendidas e a satisfação com o trabalho árduo era um sinal de que a decisão estava, de fato, surtindo efeito. Senhora Esteves passava horas pensando em como Vítor estava lidando com a nova realidade. Apesar de não estar fisicamente presente, ela se sentia conectada com o progresso do filho, como se pudesse sentir cada pequeno avanço através de suas palavras. O alívio de saber que Vítor estava se ajustando e, mais importante, crescendo como pessoa, fazia o sacrifício parecer mais do que válido. Além de melhorar a vida de Vítor, Senhora Esteves também estava ciente de que essa experiência tinha o potencial de reparar a relação entre eles, pois sabia que a falta de proximidade afetiva ao longo dos anos havia criado uma barreira entre mãe e filho. Ao ver Vítor se transformar e começar a valorizar aspectos da vida que ela sempre considerou importantes, Senhora Esteves esperava que essa mudança ajudasse a reconstruir o vínculo entre os dois. Com o coração esperançoso e o espírito animado, Senhora Esteves continuava a observar o desenvolvimento de seu filho, sabendo que estava, finalmente, no caminho certo para alcançar o objetivo que havia traçado para ele. Em uma manhã, enquanto colhia frutas no pomar, Vítor encontrou um momento de introspecção profunda que mudou sua perspectiva de forma significativa. O sol da tarde brilhava suavemente através das árvores frutíferas, e o ambiente tranquilo do campo proporcionava a ele um espaço raro para refletir sobre sua vida e suas escolhas. Ele estava na ponta dos pés, colhendo maçãs maduras e colocando-as cuidadosamente em uma cesta. O trabalho, que antes parecia pesado e sem propósito, agora oferecia uma pausa necessária para suas reflexões. A sensação do calor do sol em sua pele e o aroma doce das frutas o faziam pensar em como sua vida havia mudado. De repente, a mente de Vítor vagou para sua mãe, Senhora Esteves. Ele pensou em como ela sempre havia sido uma figura ausente, dedicada ao trabalho e aos negócios, enquanto ele se preocupava apenas com os aspectos superficiais da vida. Vítor se lembrava das vezes em que havia desdenhado de seus conselhos e das oportunidades que ela havia lhe oferecido. Ele percebia agora que ela havia sacrificado tanto para garantir seu bem-estar e seu conforto, enquanto ele apenas consumia o fruto do seu esforço sem realmente valorizá-lo. O arrependimento começou a pesar sobre ele. Pela primeira vez, Vítor compreendia a magnitude dos sacrifícios que sua mãe havia feito. Ele se lembrava das discussões em que ela tentava, sem sucesso,
convencê-lo a aprender sobre os negócios da família e a assumir responsabilidades. Naquele momento de clareza, ele reconhecia a falta de respeito e gratidão que havia demonstrado. Enquanto continuava a colher as maçãs, Vítor tomou uma decisão que parecia clara e inabalável. Quando retornasse à cidade, se esforçaria para ser um filho melhor. Não apenas no sentido de ser mais respeitoso e compreensivo, mas também de se envolver mais ativamente nos negócios da família. Ele queria mostrar à senhora Esteves que, apesar de todos os erros e faltas do passado, estava pronto para assumir a responsabilidade e contribuir para o legado que ela havia construído com tanto esforço. À medida que o dia avançava e a cesta se enchia maçãs, Vítor sentiu-se mais leve e mais determinado. As lições aprendidas no campo não apenas o transformaram, mas também o prepararam para um futuro mais significativo. Da mesma forma, a mudança em Vítor não passou despercebida pelos moradores da roça. A transformação que ele estava vivenciando era evidente para todos ao seu redor. O jovem, que antes parecia perdido e resistente, estava agora se tornando uma pessoa diferente, mais humilde, aberta ao aprendizado e disposta a contribuir para a comunidade. Entre os moradores, seu Antônio foi quem mais notou a evolução de Vítor. O velho, com sua sabedoria e experiência de vida, observava atentamente o novo comportamento do jovem. O vínculo entre eles se fortaleceu, e a relação que inicialmente era marcada pela paciência e orientação, agora se aprofundava em uma amizade genuína. Vítor, o trabalho no campo não é apenas sobre o que você faz com as mãos, mas também sobre o que você carrega no coração, dizia seu Antônio, enquanto os dois trabalhavam juntos na horta. Ele não se limitava a ensinar técnicas de cultivo e manejo de ferramentas. Também falava sobre os valores que sustentavam a vida no campo. Um dos primeiros ensinamentos de seu Antônio foi sobre respeito e gratidão. Em um dia ensolarado, enquanto colhiam legumes, o velho disse: "Aqui no campo, cada planta tem seu tempo e seu valor. Aprender a respeitar o tempo e o trabalho envolvido é fundamental. E nunca se esqueça de agradecer, não só pelas colheitas, mas também pelo que a vida lhe proporciona." Vítor escutava atentamente e começava a internalizar essas lições. As conversas com seu Antônio o ajudavam a refletir sobre a importância do respeito e da gratidão em sua própria vida. Ele começou a ver o trabalho árduo e a simplicidade com novos olhos, compreendendo a profundidade dos valores que sempre haviam sido parte da cultura local. Além disso, seu Antônio ensinava a Vítor sobre perseverança. Nem sempre o sol brilha e a colheita é farta. Às vezes, temos que enfrentar secas e tempestades, explicava o velho. Mas o que importa é continuar, não desistir. É isso que define um homem de verdade. Com o tempo, Vítor começou a se transformar em uma pessoa mais completa e equilibrada. As lições de seu Antônio sobre perseverança e a importância de enfrentar as adversidades moldavam sua nova atitude. Ele passou a encarar os desafios com uma mentalidade mais positiva e menos superficial. Enquanto trabalhava ao lado de seu Antônio, Vítor não apenas adquiria habilidades práticas, mas também absorvia a essência dos valores que sustentavam a vida no campo. Ele estava se tornando um homem mais consciente, mais grato e mais equilibrado, e isso era evidente para todos ao seu redor. Vítor, já ajustado à vida na roça, experimentava uma transformação pessoal profunda, e senhora Esteves, por sua vez, aguardava com ansiedade o momento em que poderia reencontrar seu filho. A ideia de ver com seus próprios olhos as mudanças que acreditava serem possíveis a deixava tanto esperançosa quanto nervosa. Ela sabia que a experiência na roça tinha o potencial de ser altamente transformadora, mas queria confirmar, de fato, o impacto que esse tempo afastado do luxo e das facilidades da cidade teve sobre Vítor. A cada dia que passava, senhora Esteves se sentia mais estimulada a planejar sua visita. Os relatos que recebia sobre a adaptação de Vítor a uma vida mais simples e seu crescente envolvimento com a comunidade local a enchiam de esperança, mas ela sabia que nada poderia substituir o impacto de ver essas mudanças com seus próprios olhos. Um dia, ela decidiu que após mais 3 meses, faria uma visita surpresa para verificar como estava o filho e avaliar se o tempo passado no campo havia realmente surtido o efeito desejado. Com o coração cheio de esperança e um misto de nervosismo,
Senhora Esteves começou a planejar a viagem. Ela escolheu cuidadosamente as roupas que levaria, imaginando o cenário simples da roça e desejando não causar nenhum desconforto ao filho com sua presença. Além disso, comprou alguns presentes para os moradores locais como um gesto de agradecimento e para mostrar que estava realmente interessada na vida que Vítor estava levando. Durante o planejamento, Senhora Esteves também fez questão de reunir informações sobre as atividades diárias de Vítor, para que pudesse surpreendê-lo de uma forma que fosse positiva e que mostrasse seu interesse genuíno por suas novas experiências. O tempo parecia passar lentamente para a Senhora Esteves, enquanto ela preparava cada detalhe da visita. A expectativa de ver o filho novamente e confirmar a eficácia de sua decisão a mantinha ocupada e motivada. Depois de 3 meses, o dia da viagem finalmente chegou. Senhora Esteves fechou sua mala com o cuidado de quem prepara um encontro muito especial e partiu em direção ao interior. À medida que se aproximava da propriedade onde Vítor estava vivendo, seu coração batia cada vez mais rápido. Ela imaginava como seria o reencontro, quais seriam as primeiras palavras que trocariam e como a transformação de Vítor se manifestaria naquele momento. Com cada quilômetro percorrido, Senhora Esteves sentia a emoção e a esperança crescerem. Ela estava prestes a testemunhar a mudança que havia desejado tanto para seu filho, confirmando se a decisão de enviá-lo para a roça tinha sido a escolha certa. Com a mente cheia de pensamentos e o coração repleto de expectativas, Senhora Esteves se preparava para um momento que marcaria o início de uma nova fase na vida de ambos. Quando Senhora Esteves chegou à propriedade, o cenário do campo se estendia ao redor, com o pomar ao fundo e o som suave dos pássaros criando um ambiente tranquilo. Vítor estava ocupado no jardim, cuidando das plantas com dedicação. Ele havia se habituado à rotina do campo e trabalhava com uma nova confiança e uma conexão profunda com a terra. À medida que o carro de Senhora Esteves se aproximava, Vítor levantou os olhos do trabalho e avistou a silhueta familiar do veículo. Um misto de alegria e apreensão tomou conta dele. O coração acelerava com a expectativa de mostrar à mãe tudo o que havia aprendido e como havia mudado durante os últimos meses. No entanto, uma sombra de insegurança também pairava sobre ele. E se ela não notasse as transformações? E se achasse que ainda não era suficiente? Com um impulso nervoso, ele colocou as ferramentas de lado e se aproximou do local onde o carro estava estacionado. Enquanto Senhora Esteves descia do veículo e começava a caminhar na direção dele, Vítor se sentiu tomado por uma onda de emoções. Ele estava prestes a enfrentar o momento que tanto aguardou e temia ao mesmo tempo. Absorvendo a simplicidade do ambiente rural e se preparando mentalmente para encontrar o filho, Senhora Esteves olhou ao redor. Quando seus olhos finalmente encontraram Vítor, ela quase não o reconheceu à primeira vista. O jovem mimado e despreocupado que ela conhecia havia dado lugar a um homem forte, com o corpo mais esculpido pelo trabalho e uma expressão de determinação e paz que ela não havia visto antes. A princípio, Senhora Esteves permaneceu parada, com os olhos marejados. Vítor, por sua vez, também ficou parado, com seu peito subindo e descendo com a respiração pesada, enquanto tentava ler a expressão de sua mãe. Finalmente, Senhora Esteves se aproximou e, com um sorriso genuíno e lágrimas nos olhos, estendeu os braços. Vítor, sua voz era uma mistura de surpresa e amor. Você está tão diferente. O abraço que se seguiu foi carregado de emoção. Vítor envolveu a mãe em seus braços com uma força carinhosa, sentindo o calor e a ternura de um contato que por muito tempo havia faltado em suas vidas. Ele podia sentir a vibração do amor e da aceitação que emanava da mãe, e isso acendeu uma chama de alívio e felicidade dentro dele. Eu não sabia o que esperar, disse Vítor com a voz embargada pela emoção. Mas eu prometi que iria mostrar a você o quanto eu mudei. Eu realmente aprendi muito. Senhora Esteves olhou para o filho com orgulho visível. Eu vejo isso, Vítor. Eu vejo a diferença em você. E não apenas no que você fez, mas no que você é agora. Estou tão feliz por ver o quanto você cresceu. Quando Senhora Esteves e Vítor se separaram do abraço emocionado, o jovem se apressou em mostrar à mãe a propriedade. Com um sorriso de satisfação, ele a guiou pelo caminho de cascalho que levava ao jardim, onde havia trabalhado arduamente. O sol da tarde,
iluminava o ambiente de maneira suave, criando um cenário perfeito para a visita. Aqui é onde passo a maior parte do tempo, disse Vítor, apontando para o jardim bem cuidado, com as plantas alinhadas e floridas. Eu cuido de tudo, desde a plantação até a colheita. Senhora Esteves olhou ao redor, admirando o trabalho do filho. Cada canto do jardim parecia refletir a dedicação e o esforço que Vítor havia colocado ali. Está tudo tão bonito, Vítor. Eu posso ver o quanto você se dedicou. Vítor sorriu, visivelmente orgulhoso. E tem mais para ver. Venha, vou te apresentar aos meus amigos. Eles seguiram para o centro da comunidade, onde Vítor havia se integrado plenamente. Os moradores locais estavam ocupados com suas atividades diárias, mas todos fizeram uma pausa para cumprimentar Senhora Esteves e falar com Vítor. Ele apresentou cada pessoa com entusiasmo, compartilhando histórias sobre como havia aprendido com eles e o impacto positivo que tiveram em sua vida. Este é seu Antônio, disse Vítor, levando Senhora Esteves até um homem idoso que estava consertando uma cerca. Ele tem sido meu mentor e um grande amigo. É um prazer conhecê-la, Senhora Esteves, disse seu Antônio com um sorriso caloroso. Seu filho é um verdadeiro exemplo de como a dedicação e a humildade podem transformar uma pessoa. Senhora Esteves ficou profundamente tocada pelas palavras e pela recepção calorosa da comunidade. Ela observava como Vítor interagia com as pessoas, vendo nele uma nova confiança e um respeito genuíno que antes faltavam. Mais tarde, quando a tarde se aproximava do fim e o céu começava a escurecer, mãe e filho se retiraram para um lugar mais tranquilo, perto de um pequeno lago que Vítor havia ajudado a preservar. Ali, sentaram-se em um banco de madeira, e a conversa sobre o passado, o presente e o futuro começou. Vítor, Senhora Esteves iniciou, com a voz suave e o olhar sincero. Eu sempre me preocupei com você, mas às vezes senti que não conseguia te alcançar. Eu tentei de várias maneiras, mas talvez eu tenha falhado em algumas coisas. Vítor olhou para a mãe, sentindo uma dor no peito ao ouvir suas palavras. Mãe, eu sinto muito por todas as vezes que desrespeitei você e deixei de valorizar o que você fez por mim. Eu era egoísta e não via o esforço que você colocava em tudo o que fazia. As palavras foram seguidas de um silêncio pesado, onde ambos refletiram sobre o distanciamento que havia se criado ao longo dos anos. Senhora Esteves limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto e continuou. Eu também reconheço minhas falhas. A distância que criamos entre nós foi um erro, e eu gostaria de ter encontrado uma maneira melhor de me conectar com você. Mas estamos aqui agora, disse Vítor, segurando a mão de Senhora Esteves. E ainda temos tempo para consertar as coisas. Quero fazer isso, mãe. Quero construir um futuro em que possamos estar mais próximos e apoiar um ao outro. Senhora Esteves sorriu, sentindo um peso se levantar de seus ombros. Eu também quero isso, Vítor. Vamos usar essa oportunidade para realmente nos entender e crescermos juntos. Aquele momento foi marcado por lágrimas de alívio e um sentimento profundo de esperança. Era um período de cura e reconciliação para ambos, e a perspectiva de um futuro mais unido e compreensivo trouxe uma sensação de paz para a Senhora Esteves e Vítor. Enquanto a noite caía sobre a roça, mãe e filho continuaram conversando, planejando o que seriam seus novos começos. Com corações mais leves e um entendimento renovado, eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, com um vínculo mais forte e uma nova perspectiva sobre a vida e sobre a importância de estarem unidos. Na manhã seguinte ao emocionante reencontro, Senhora Esteves e Vítor tomaram um café da manhã tranquilo, com o aroma do café fresco e o som suave dos pássaros criando um ambiente acolhedor. O dia estava claro e promissor, e enquanto comiam, a conversa fluía naturalmente, cheia de planos e sonhos para o futuro. Depois de um tempo, Senhora Esteves tomou um ar mais sério e se dirigiu a Vítor com um olhar determinado. Vítor, eu quero conversar sobre o futuro. Ele levantou os olhos do prato, curioso e atento. Claro, mãe. O que você tem em mente? Senhora Esteves respirou fundo, buscando as palavras certas. Eu estive pensando em tudo o que aconteceu nos últimos meses. Vi o quanto você mudou e o quanto você se esforçou para aprender e se adaptar a uma nova vida. Você se tornou uma pessoa mais responsável e madura, e isso me faz acreditar que está pronto para novos desafios. Vítor inclinou-se para a frente, interessado. Do que você está falando?
Ela continuou com firmeza. Quero que você venha comigo de volta à cidade e assuma um papel na empresa da família. Eu vejo que você está preparado para essa responsabilidade agora. A experiência que você teve aqui, na roça, te preparou de maneiras que eu nunca imaginei. Você aprendeu a trabalhar duro, a valorizar o que realmente importa e a lidar com desafios de forma mais equilibrada. Acredito que você pode contribuir muito para os negócios e, mais importante, para o legado da nossa família. Vítor ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. O pensamento de voltar à cidade e se envolver nos negócios da família parecia, de repente, não apenas possível, mas algo que ele realmente queria fazer. O desejo de honrar o legado de sua mãe e usar as lições que aprendeu na roça estava começando a ganhar forma. Eu aceito, mãe, disse Vítor finalmente, com um brilho nos olhos. Eu sinto que agora estou pronto para isso. Quero ajudar a expandir os negócios e fazer valer o que você construiu. Quero ser parte disso e honrar tudo o que você fez por mim. Senhora Esteves sorriu, visivelmente aliviada e contente com a resposta. Estou tão feliz em ouvir isso, Vítor. Eu sabia que a experiência na roça iria te preparar para algo maior. Vamos trabalhar juntos para construir um futuro brilhante para nossa empresa e para nós mesmos. Vítor assentiu, sentindo uma onda de entusiasmo e determinação. A perspectiva de se envolver ativamente na empresa da família e aplicar o que havia aprendido era animadora. Ele sabia que teria que se adaptar a um novo ritmo de trabalho e enfrentar novos desafios, mas estava pronto para isso. Os dois passaram o resto da manhã discutindo planos e expectativas para o futuro. Vítor estava ansioso para aplicar suas novas habilidades e conhecimentos, e Senhora Esteves estava empolgada com a ideia de ter seu filho ao seu lado, contribuindo para o sucesso da empresa e para a continuidade do legado familiar. Com a manhã chegando ao fim, Senhora Esteves e Vítor prepararam-se para a viagem de volta à cidade, com um sentimento renovado de esperança e expectativa. O retorno de Vítor à cidade foi marcado por uma mudança notável e bem-vinda. Ao desembarcar do carro da mãe em frente ao imponente edifício da empresa da família, ele sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. O contraste entre a tranquilidade do campo e a agitação da cidade era gritante, mas Vítor estava determinado a aplicar as lições que havia aprendido na roça. Nos primeiros dias de trabalho, Vítor começou a se familiarizar com o ambiente corporativo e a se integrar à equipe. Ele se apresentou aos funcionários, ouvindo atentamente suas preocupações e sugestões. Sua abordagem prática e a empatia genuína com que tratava as pessoas logo se destacaram. Em reuniões e conversas individuais, ele trouxe uma perspectiva nova, focada na colaboração e na eficiência. Assim, Vítor iniciou uma série de mudanças que visavam melhorar o ambiente de trabalho e otimizar os processos da empresa. Ele implementou novas práticas de gestão que promoviam uma comunicação mais aberta e transparente. Os funcionários, inicialmente céticos, rapidamente perceberam que Vítor estava genuinamente interessado em criar um ambiente mais positivo e produtivo. Uma das primeiras iniciativas de Vítor foi a criação de um programa de reconhecimento para os colaboradores. Ele introduziu um sistema de recompensas para aqueles que se destacassem em suas funções e contribuíssem para o sucesso da empresa. O impacto foi imediato. A moral da equipe aumentou e a produtividade melhorou significativamente. Senhora Esteves, observando de perto as mudanças, sentiu um orgulho imenso. Ver seu filho assumir um papel de liderança com tanto comprometimento e habilidade era gratificante. Por sua vez, Vítor nunca mais voltou ao seu antigo estilo de vida fútil e irresponsável. Ele se comprometeu a viver de maneira mais consciente e equilibrada, pois o tempo na roça havia lhe ensinado o valor do trabalho árduo, da humildade e da simplicidade, e ele aplicava esses princípios tanto em sua vida profissional quanto pessoal. Senhora Esteves sentia-se grata por ter tomado a difícil decisão de enviar Vítor para a roça. O resultado superou suas expectativas, trazendo não apenas uma transformação no comportamento e na atitude de seu filho, mas também uma renovação em seu relacionamento. A empresa prosperou sob a nova liderança, e a vida familiar encontrou um novo equilíbrio. Enquanto observava Vítor trabalhar e interagir com os outros, Senhora Esteves sabia que havia cumprido seu objetivo de preparar seu filho
para enfrentar a vida de forma mais responsável. Ela se sentia realizada ao ver que a mudança havia sido bem-sucedida e que juntos, mãe e filho estavam construindo um futuro promissor, marcado por respeito, compreensão e amor. Durante uma manhã agitada na empresa, Vítor estava envolvido em uma reunião importante com sua equipe de gestão. Eles estavam discutindo uma nova parceria estratégica que prometia expandir as operações da empresa e abrir portas para novos mercados. Era um momento crucial e a expectativa no ar era palpável. A reunião estava em pleno andamento quando o nome da empresa com a qual estavam negociando foi anunciado. Era uma empresa conhecida por sua inovação e comprometimento com a responsabilidade social, e Vítor estava particularmente animado com o potencial dessa parceria. Enquanto discutiam os termos e as oportunidades, um dos representantes da empresa se levantou para apresentar o perfil do novo parceiro. Ao ouvir o nome do CEO, Vítor teve uma súbita sensação de déjà vu. O nome era familiar, mas ele não conseguia conectar as peças imediatamente. O CEO começou a falar sobre a história da empresa e mencionou que era neto de um simples agricultor, chamado Seu Antônio, um homem que havia contribuído para a formação de muitas pessoas na região rural, onde Vítor havia passado um tempo transformador de sua vida. A revelação caiu como uma bomba. Vítor não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu Antônio? Vítor interrompeu, tentando manter a compostura. Imagino que seja o senhor que me ajudou tanto na roça. O CEO confirmou, sorrindo. Sim, deve ser ele. O meu nome é Diego Antônio, por causa do meu avô, inclusive. Sigo os passos dele com muito orgulho. Vítor sentiu um turbilhão de emoções. A presença de Diego, o neto de seu Antônio, na mesa de negociações, trouxe um sentimento profundo de gratidão e surpresa. Ele pensou em tudo o que seu Antônio havia feito por ele, e como agora, essa conexão estava prestes a criar uma oportunidade profissional significativa. A reunião continuou com um novo entusiasmo. Vítor aproveitou a oportunidade para expressar seu apreço e lembrar de seu Antônio com sinceridade. Diego, por sua vez, ficou tocado ao saber do impacto positivo que seu avô teve na vida de Vítor e em como ele havia se transformado. Meu avô sempre acreditou no potencial das pessoas e no valor das conexões verdadeiras, disse Diego com um sorriso nostálgico. Fico feliz em ver que o legado dele está ajudando a construir algo tão significativo. Assim, a parceria entre a empresa da família Esteves e a empresa de Diego foi formalizada com grande entusiasmo. Neste momento, Senhora Esteves viu, mais uma vez, como a decisão de enviar Vítor para a roça e as mudanças que ele passou foram fundamentais para seu crescimento pessoal e profissional. Vítor havia se transformado em um líder respeitado e dedicado, e a parceria com Diego só solidificou ainda mais o caminho que haviam trilhado juntos. Ao final do dia, quando Vítor e Senhora Esteves estavam sozinhos, ela se aproximou dele com um olhar cheio de emoção e orgulho. Eu sabia que essa experiência seria transformadora, mas nunca imaginei que levaria a uma conexão tão significativa, disse ela abraçando o filho. Estou tão orgulhosa de você, Vítor. Tudo o que passamos e conquistamos juntos valeu a pena. Vítor a abraçou de volta, sentindo um profundo agradecimento. Obrigado, mãe. Tudo isso só foi possível por causa da sua decisão e do seu apoio. Com a parceria firmada e o futuro promissor à vista, Senhora Esteves e Vítor estavam prontos para enfrentar novos desafios e continuar a construir um legado que refletisse suas conquistas e valores compartilhados. Em uma tarde tranquila, o sol estava baixo no céu, lançando uma luz suave e dourada sobre os jardins exuberantes da empresa. As flores, com suas cores vibrantes, balançavam suavemente ao vento, e o ambiente transmitia uma sensação de paz e realização. Vítor e Senhora Esteves caminhavam lado a lado por um dos caminhos floridos da mansão da família, absorvendo a serenidade do lugar e conversando sobre o futuro. Vítor estava especialmente contemplativo, com seus pensamentos se voltando para a jornada que o havia levado até ali. Ele olhou para sua mãe, ao seu lado, e decidiu expressar seus sentimentos mais profundos. Parando um momento, ele disse com a voz carregada de emoção: Mãe, eu quero agradecer por tudo o que você fez por mim. Quando você decidiu me enviar para a roça, eu não entendi na época, mas agora vejo o quanto foi importante. Sem aquela experiência, eu jamais teria me transformado no homem que sou hoje.
Agradeço pela coragem de tomar aquela decisão difícil. Senhora Esteves parou e virou-se para olhar o filho, com os olhos brilhando com lágrimas de gratidão e orgulho. Ela havia testemunhado a evolução de Vítor, desde o jovem desajustado até o líder responsável e dedicado que ele havia se tornado. Com um sorriso emocionado, Senhora Esteves respondeu: Vítor, eu também sou imensamente grata por você ter abraçado aquela oportunidade e ter se transformado de maneira tão positiva. A decisão de enviá-lo para a roça foi uma das mais difíceis da minha vida, mas ver você crescer e se tornar alguém tão íntegro e competente foi a maior recompensa que eu poderia ter. Eles se abraçaram, compartilhando um momento de conexão profunda e sincera. O carinho e a compreensão entre mãe e filho estavam mais fortes do que nunca, refletindo a jornada que haviam percorrido juntos. Com um olhar otimista, Vítor comentou: Eu sinto que agora estamos prontos para enfrentar qualquer desafio que apareça. O que vivemos nos uniu e nos fortaleceu. Temos um futuro brilhante pela frente. Senhora Esteves assentiu, com o coração leve e esperançoso. Sim, Vítor. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Eu sei que vamos continuar a crescer e a construir algo extraordinário, sempre guiados pelo amor. Enquanto caminhavam pelo jardim, as flores ao redor pareciam simbolizar o florescimento de sua relação e o início de uma nova fase em suas vidas. A jornada de Vítor, marcada por desafios e superações, havia culminado em um futuro promissor, repleto de oportunidades e conquistas a serem compartilhadas. Mãe e filho estavam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar o que viesse, com a certeza de que o amor e o respeito mútuo os guiariam em cada passo do caminho.